No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data que reforça a importância de falar não apenas do diagnóstico na infância, mas também sobre a autonomia e a qualidade de vida de jovens e adultos com TEA. Segundo a psicopedagoga Ivana Matos, o período da adolescência e vida adulta traz desafios e reforça a necessidade de trabalhar a autonomia desde cedo, com estratégias que ajudem esses adolescentes e adultos a ganhar mais independência no dia a dia. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de crianças e adolescentes, né, dentro do espectro. Então, falar do adolescente autista é muito importante também, porque a gente tem a adolescência é uma fase difícil, naturalmente, tanto para autista quanto para crianças não autistas e autistas. E a gente precisa trabalhar isso para que essas pessoas cresçam, sejam adultos funcionais, sejam adultos que consigam conquistar seus espaços, né, dentro do que a sociedade exige aí do ser humano. Então, é importante a gente trabalhar focando nas possibilidades, não só no autismo, né? Focar nas possibilidades também é importante. A puberdade também é um momento de mudanças significativas. Alterações de comportamento, como maior irritação, dificuldade na comunicação e até o isolamento social, podem se tornar mais frequentes, o que torna essa fase desafiadora não apenas para os jovens, mas também para as famílias. A puberdade, ali quando o corpo começa a mudar, é uma fase bem difícil, né? Tanto para eles quanto para as famílias. Mas a socialização, que já é uma das maiores dificuldades do autista, se dificulta um pouco mais, né? Porque a puberdade ele traz já aquela sensação de isolamento, de muitas vezes não querer estar com a família, querer ficar mais sozinho. E aí, se a gente pensar nisso numa pessoa autista que já tem dificuldade de socialização, que já tem dificuldade de manter relacionamentos, fica muito mais difícil. Então, isso é complicado de fazer com que eles entendam que é normal, que vai passar, né, que a puberdade vai passar, que o corpo vai mudar realmente, mas a rigidez, a dificuldade de relação, ele vai existir em todas as fases da vida ali. Então, a gente tem que ir trabalhando isso num contexto geral. Nesse processo, o trabalho com habilidades práticas do cotidiano surge como uma importante ferramenta de apoio. O que as mães mais têm dificuldade hoje? Atividade de vida diária, né? Como, por exemplo, organização do quarto, organização do material da escola, organização da rotina, higiene é um assunto que assim, afeta muito os adolescentes. E os adolescentes autistas, a gente sabe que afeta um pouco mais. A orientação é que as famílias acreditem na capacidade de desenvolvimento desses jovens e adultos, valorizando cada conquista e incentivando a autonomia no dia a dia. Com apoio, estímulos e oportunidades, é possível construir caminhos mais inclusivos e um futuro com mais qualidade de vida. A família precisa entender que toda pessoa tem capacidade de fazer várias coisas. Quando a gente trabalha a autonomia, por exemplo, vamos pensar num autista nível 3 de suporte. O autista nível 3 de suporte, muito provavelmente, ele vai precisar de suporte a vida inteira. Ele já está falando, você tem um nível 3 de suporte. Então, assim, mas o que ele é capaz? Ele é capaz de escovar os dentes dele? Então, nós vamos trabalhar a escovação de dente, porque pelo menos a escovação de dente, você não vai precisar o tempo todo estar falando com ele. Ele é capaz de colocar a roupa? Então, a gente vai trabalhar essa autonomia de colocar a roupa. E isso é um processo para a gente trabalhar com as famílias, porque não é fácil, muitas vezes, acessar as famílias nessa condição de que, tipo assim, olha para o seu filho. Não olha só o autismo, olha a capacidade que ele tem. Porque ele tem capacidade, né? Então, seja mínima, seja máxima, a gente vai trabalhando isso, né?